dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao SUGESP. Então, para aqueles que estão hoje pela primeira vez, nós mantemos a reunião na segunda-feira às 20 horas, onde é mandado o endereço no grupo do WhatsApp, o link do Google Meet, para que todos possam participar do estudo do Evangelho segundo Emmanuel. Também, às quarta-feiras, nós estamos com atendimento presencial, então atendimento fraterno, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou até mesmo uma orientação, nossos irmãos estão aqui das 14 às 17 horas. E no domingo nós temos a reunião, então, às 10 e às 19 horas, para que as pessoas também possam optar de acordo com o horário que fique melhor para cada um. E para que a gente possa dar início à nossa explanação de hoje, nós convidamos o nosso irmão Adnilson para fazer a leitura inicial. Bom dia. Texto parcial retirado do capítulo 22, Abrigo Ideal, do livro Caminhos do Amor, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Maria Dolores. E tudo vai passando, como sempre dizes, os dias de infortúnio e os momentos felizes. Tempos de infância, belos e risonhos, esvaíram-se todos, tais quais sonhos, que não consegues explicar. O lar de agora já não te parece o mesmo antigo lar, em que o colo de mãe, na luz da prece, inteiro se te abria, sustentando-te a paz no clarão da alegria. Onde ouvir novamente as vozes que à noitinha, unindo-se-te a voz inocente a cantar, ó ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Fitavam-te na marcha dos instantes estrelas cintilantes, como a notar-te o sentimento puro a te indicarem, sem que percebesses as estradas difíceis do futuro. A juventude, plena de ansiedade, passou qual luminosa floração, e indagas onde estão os planos da primeira mocidade. E os outros, que, em magoada despedida, deixaram-te no mundo em busca de outra vida, dando-te a inquietação constante que te invade pela chama invisível da saudade. E tudo vai passando, qual dizes, os instantes felizes e infelizes. Entretanto, alma irmã de pés sangrando embora, segue amando e servindo tempo afora. Nada te impeça a caminhar para a sublimação que te pede lutar, esculpindo em ti mesmo o amor cuja beleza palpita em tua própria natureza. Não contes desengano, prova, idade. Segue e não temas. Quem serve encontra em todos os problemas motivação para a felicidade. E quando tudo te pareça saudade e solidão, na bruma que te envolva o coração, entra no claro abrigo que refez, que se te faz no mundo o mais alto dos bens. Riqueza em luz e paz que ninguém desarruma e nunca sofre alteração alguma. Esse refúgio ideal que te descansa nos tesouros de tudo quanto é teu, é a bênção de servir, que te guarda a esperança do trabalho do bem que Deus te concedeu. Maria Dolores. Oremos. Deus de infinita bondade, gratos somos por aqui estar, que possamos, nesse momento, aproveitar a oportunidade que nos é concedida, para que possamos refletir acerca da Sua Palavra, estando atento a todas as orientações que o Teu Evangelho traz, para que possamos aplicar no nosso dia a dia, na busca da compreensão e na busca também de sermos a cada dia melhores seres humanos, na busca do caminho pelo qual trilhastes nesse plano, sendo exemplo da Tua Palavra, Pai. Que assim seja. Olá, meus caros irmãos, e
É com o coração agradecido que rogo a Deus que nos ilumine nesses momentos que se seguirão de nossa conversa reflexiva sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos, de forma específica o item 25 das instruções dos Espíritos, que é intitulado A Melancolia, e o qual gostaria de fazer a leitura aos senhores. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para tentar sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, com o corpo, lhe sofre a influência. Toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busquei nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Como pudemos ouvir, a mensagem que o Espírito São Francisco de Sales assina, ele pode de forma bem clara, nos caracterizar a melancolia, delineando algumas marcas que ela pode deixar na nossa alma e também que existe um cunho espiritual dentro desse sentimento. E além disso, ele apresenta estratégias para que possamos superar esse sentimento, de forma que concitamos ao portador o uso energético da vontade para que se possa escapar desse estado de prostração que deixa naquele que está cultivando esse sentimento. A palavra melancolia, que etimologicamente ela é constituída por dois verbetes, que é o malai, que quer dizer negro, e o coli, quer dizer bile, unindo-os, bile negra. Ele já tinha sua utilização em muitas sociedades em tempos bem remotos. Ou seja, não é de hoje que esse sentimento ainda nos visita. A chamada teoria dos humores, que foi referenciada por Hipócrates, inicialmente no século V a.C., defendia que o equilíbrio ou desequilíbrio dos humores corporais, que seria sangue, fleugma, bile amarela e a bile negra, era o que determinava a saúde, designada de eucrasia, ou a discrasia, que seria a enfermidade e a dor do indivíduo. Inclusive, a fisiopatologia na época medieval atribuía a tristeza, a depressão, a um excesso de bile negra no organismo, que é um humor que se acreditava
que seria feito no baço e que levava o indivíduo a adoecer de forma física e de forma mental. Sigmund Freud, também em seus estudos sobre o superego, ele deparou-se com a melancolia e ele teorizou que a melancolia ela era um processo muito semelhante ao luto, mas sem haver necessariamente uma perda. A tristeza que se apodera daquele irmão potencialmente melancólico, ela pode acabar chegando como uma situação isolada, um dia ou outro de indisposição, de um vazio, uma angústia que não se sabe exatamente o porquê. Nos dias de hoje, com a ocorrência da pandemia, muitos têm sentido essa sensação de que estamos vivendo algo que não sabemos exatamente o porquê, e junto já vem o medo de ir embora, de não estar mais aqui, ou de ter que se despedir daqueles que amam, no nosso pensamento de forma prematura, mas é só nosso Pai que sabe realmente a hora de cada um. Mas esse sentimento, ele acaba nos dias de hoje nos cercando de uma forma mais próxima, talvez. A recorrência dessa sensação ao longo dos dias, ao longo dos meses, dos anos, é o que vai desfigurando a vivência da pessoa e torna pequenos contratempos do cotidiano, coisas que seriam talvez simples, corriqueiras para a maior parte da população, causadoras de uma realidade existencial muito amarga. As mais variadas situações acabam sendo justamente o gatilho para que esse sentimento ele volte e tome conta da pessoa de uma forma mais presente e acaba engrandecendo a dimensão do problema. Seja um desentendimento com os pais, com o cônjuge, com os filhos, um pneu furado, uma nota baixa. O desequilíbrio emocional da pessoa melancólica acaba levando a uma experiência subjetiva muito dolorosa, que é produtora de um sentimento profundo de perda. E esse sentimento acaba degradando a psique do indivíduo. O seu arraigamento, a sua persistência é que acaba culminando num processo até mesmo depressivo. E dessa forma, quando já a depressão acaba tomando a rédea da vida do irmão, o sentido existencial da pessoa, ele parece já nem existir. E também há uma alteração na forma como esse irmão acaba lidando com o mundo, de forma geral. É como um sentimento de estarmos presos a uma vida vazia, a uma vida inútil, sem expectativas, que pode, inclusive, figurar aquela aspiração por uma liberdade que não se sabe exatamente a qual. Liberdade, principalmente do espírito, mas de forma potencialmente inconsciente. Acima de tudo, cada um tem a sua própria trajetória a ser trilhada, seus próprios encargos a serem vencidos. É importante que lembremos que Deus concede a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Chico Xavier disse certa vez que quando a tristeza lhe ameaçava, Emmanuel lhe recomendava para que ele deixasse o que ele estava fazendo e que ele fosse até a periferia, efetuar uma visita, uma conversa nos lares com as pessoas que ali viviam, em situação normalmente de penúria. Depois que ele conversava com esses irmãos e ele voltava para casa, ele relata que ele sentia vergonha dele mesmo. Não é fácil encararmos as provas, as expiações que nos caracterizam a rotina, talvez, em nossa vida, mas que são extremamente necessárias. O importante, acima de tudo isso, é que tenhamos plena consciência de que essas situações são os nossos remédios. São justamente
o que precisamos para que possamos nos depurar por algo, né, que talvez agora não nos faça sentido, mas que por certo Deus, na sua sabedoria infinita, planejou todo o nosso plano reencarnatório justamente buscando, né, essa situação. Talvez não tenhamos lembrança no atual momento, mas que no momento oportuno teremos a consciência e, acreditem, agradeceremos. A felicidade não é deste mundo. A saudade da vida na erraticidade, ela pode até nos fustigar o coração. E quem sabe, inconscientemente, nós possamos clamar pelo gozo dessa liberdade espiritual. Mas não podemos deixar de lado o conhecimento que temos, ainda que de forma embaçada, mas ele existe, a respeito do nosso compromisso com o Pai, através do maior presente que Ele poderia nos conceder, que é o de estarmos aqui hoje. Não podemos deixar a ânsia de nos afastar dos nossos problemas que estamos enfrentando ou das dificuldades que vivemos, que são necessárias, se tornarem as variáveis determinantes de nosso caminho nesta preciosidade que temos, que é a nossa vida. É a nossa, talvez, vamos considerar que é a única oportunidade de podermos fazer diferente. Porque nós não sabemos se é que teremos tão cedo uma próxima encarnação, né? Não teremos que esperar talvez muitos e muitos anos para isso. Não sabemos quais serão as verdadeiras condições que nos serão oportunizadas como resultado daquilo que trilhamos. Algumas coisas são imodificáveis, outras não. Identificá-las é o que diferencia o homem sereno do homem melancólico. Nossa mente também precisa de descanso, de renovação do componente energético. Então, quem sabe procurar fazer algo diferente, talvez que há muito tempo a gente venha planejando, mas nunca tenha tido oportunidade, né, de fazer, servir o irmão, levar esperança a alguém, num ato sincero, num ato gratuito. Novos conhecimentos, novas leituras, novas amizades. Apesar de estarmos nesse tempo de distanciamento social, a tecnologia vem justamente para tentar, de alguma forma, né, suprir esse distanciamento que vivemos, mas também nos possibilita estarmos mais próximos daqueles que longe vivem. Então, aproveitemos essas oportunidades que vivemos atualmente. Rememorar aquilo que a gente tenha vivido nesta, quem sabe até mesmo em outras vidas, e que nos traga verdadeiramente aquela alegria, né, no coração. Precisar sair da rota para se recolocar no verdadeiro caminho, às vezes é necessário. Não deixemos que a solidão, o ócio, comandem a nossa vontade. Sempre há algo que a gente possa fazer junto à nossa família ou junto à coletividade, por menor que pareça ser a contribuição. A felicidade presente, que não é a verdadeira, nós ainda não conhecemos a verdadeira felicidade, mas a futura, né, ela depende do cumprimento das nossas tarefas atuais. Quando a tristeza ou a melancolia se achegar, nós podemos e devemos tentar resistir, como propõe o próprio benfeitor espiritual que nos deixa a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Não dediquemos a contornar nos dediquemos, né, de certa forma, a não deixar que esse sentimento de melancolia ele acabe assumindo o controle de nossa vida. É importante que tenhamos a força para que
essa energia que gastamos no cultivo dessa melancolia, ela seja redirecionada para uma verdadeira disposição de nossa alma em não se entregar a esse quadro emocional. Somos aprendizes nesta caminhada como seres imortais que somos. A prece, o perdão, amor, respeito, fé são instrumentos que temos em nossas mãos para vencer esses sentimentos que nos invadem. Sabemos também que o pensamento é um elemento poderoso e que a vontade é uma das potências da alma. Então, dediquemos as energias que empreendemos em favor disso nos mais elevados quadros vibracionais que possamos tanger. Os espíritos coautores, de forma geral, do Livro dos Espíritos, já nos alertavam que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. A melancolia, quando ela acaba já fazendo parte do dia a dia, do irmão, e acaba vibrando nas camadas energéticas mais profundas, espirituais, pode, como nos traz Joana de Ângeles, figurar como depressão, que é a doença da alma, em que ela se encontra como culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes que foram praticados na esteira das reencarnações. Podemos ver desta maneira que a melancolia ela pode não ser o resultado do momento, mas ela pode estar gravada no profundo do nosso ser. E aí chega um determinado tempo que esse interruptor ele se acende. Pode ser devido a atos, a comportamentos inadequados, tanto no momento atual quanto em oportunidades anteriores a essa. Assim, devemos lutar internamente frente às nossas atitudes que ainda estejam incoerentes com os ensinamentos divinos e reconhecer a necessidade de mudança. A vida é a nossa escola e a partir do momento que o nosso Pai permite que aqui nasçamos, Ele nos rematricula para que possamos ter renovadas oportunidades de mudança íntima. E considerada a provável idade dos nossos espíritos, esta vida é muito breve e devemos aproveitar ao máximo as chances que o Pai nos proporciona para que nos tornemos seres melhores. E como ensina o nosso irmão Jesus, não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. André Luiz nos convida à reflexão profunda quando diz: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço com que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva das ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o ânimo, o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor
que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. E assim vai ficando cada vez mais claro quando Jesus nos aconselha: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão dadas de acréscimo. Vinícius Lousada, ele apresenta em um de seus artigos que, ante as investidas sombrias do pessimismo e da tristeza, recordemo-nos da lição do farol. Ainda que as noites sejam de tormenta, mantém-se impoluto diante da violência das vagas, suportando-as sem tombar e iluminando a jornada dos que prosseguem no mar. A figura do farol sinala um porto seguro, e a pessoa que procura lidar com a tristeza sem deixar-se dominar demoradamente por ela, uma vez que senti-la é normal e saudável, pode acender a luz nesses dias de transição. E a questão da ausência de atuais, de aparentes referenciais que possam apaziguar, acaba se fazendo não mais motivo para se encontrar perdida, porque ela pode iluminar os caminhos, sem que talvez tenha essa pretensão, mas pela luz que, ao determinar que a tristeza vai ser algo passageiro e que não vai tomar o leme de nossas vidas, ela acende a luz da sua alma que se projeta de forma corajosa em um processo de evolução, através de uma luta muito consistente em sua vida. Não permita que a tristeza ou a melancolia comunguem com os vossos espíritos. O coração é a porta da mente, e a mente é um grande hotel de pensamentos. Selecione vossos hóspedes para que o ambiente lhes seja favorável. E por fim, eu trago a vocês uma frase de Nikos Kazantzakis, que diz: não somos seres humanos numa jornada espiritual, mas seres espirituais numa jornada humana. Obrigada. Envoltos nesses fluidos que foram depositados nesse ambiente, sobre nossa psicosfera, por certo, de forma individualizada, de acordo com a necessidade, que nosso Pai, melhor do que ninguém, as conhece, possamos nos sentir fortalecidos para o cumprimento dos deveres ao longo dessa semana, de forma que a cada situação que vivamos, seja ela positiva aos nossos olhos ou negativa, se faça verdadeiramente como um presente que recebemos do Pai, para o nosso próprio melhoramento moral. Que a todos aqueles que, por conta de terem contraído coronavírus ou por tantas outras doenças, Senhor, que se fazem presente ainda neste mundo,
possam receber da mesma forma os fluidos, para que se fortaleçam na vivência dessa provação, dessa expiação que decorre em suas vidas, e que acima de tudo, Senhor, possa ser extraído o aprendizado, pois é isso, sabemos, que quando o desequilíbrio chega em nossa vida, é a intenção de representar para nós, é um instrumento de nosso aprendizado. Que com os corações repletos de fé, Senhor, de amor e de certeza, que jamais deixa seus filhos a esmo no caminho, seguimos os dias desta vida, que com tanto amor preparaste para nós. Muito obrigada, Senhor. A gratidão por tudo que nos proporciona é eterna. Que vossa luz nos ilumine e que possamos também buscarmos ser o farol para aqueles que possam estar, quem sabe, naufragando nas provações da vida. E mesmo que da forma mais simples, possamos auxiliá-los a reencontrar o seu caminho e seguir. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.